E diz assim lá em 1 Samuel 17, do 23 ao 51. Todos acharam? Diz assim: E estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Porém, todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente. E diziam os homens de Israel: Vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. Há de ser, pois, que ao homem que o ferir, o rei o enriquecerá de grandes riquezas, e lhe dará para sua filha, e fará isenta de impostos a casa de seu pai em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: Que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? E o povo lhe tornou a falar conforme aquela palavra, dizendo: Assim farão ao homem que o ferir. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi e disse: Por que descestes aqui? E a quem deixastes aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que descestes para ver a peleja. Então disse Davi: Que fiz eu agora? Porventura, não há razão para isso? E desviou-se dele para outro e falou conforme aquela palavra. E o povo lhe tornou a responder conforme as primeiras palavras. E ouvidas as palavras que Davi havia falado, as anunciaram a Saul, que mandou buscá-lo. E Davi disse a Saul: Não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá pelejar contra este filisteu. Porém Saul disse a Davi: Contra este filisteu não poderás ir para pelejar contra ele, pois tu ainda és moço, e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul: Teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão ou um urso e tomava uma ovelha do rebanho, e eu saía após ele e o feria, e livrava da sua boca. E levantando-se ele contra mim, lançava-lhe mão na barba, o feria e o matavam. Assim feria o teu servo o leão como o urso, assim será com este incircunciso filisteu, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. E disse mais Davi: O Senhor me livrou da mão do leão e do urso, ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: Vá-te-lhe embora, e o Senhor seja contigo. E Saul vestiu a Davi das suas vestes, e pôs-lhe na cabeça um capacete de bronze, e o vestiu de uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre as suas vestes e começou a andar, porém nunca o havia experimentado. Então disse Davi a Saul: Não posso andar com isto, pois nunca experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si, e tomou o seu cajado na mão, e escolheu para si 5 seixos do ribeiro, e pô-lo no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançou mão da sua funda, e foi-se-lhe chegando ao filisteu. O filisteu também veio, e se vinha chegando a Davi. O que lhe levava o escudo ia diante dele. E olhando o filisteu e vendo Davi, o desprezou, porquanto era jovem, ruivo e de gentil aspecto. Disse, pois, o filisteu a Davi: Sou eu cão, para tu vires a mim com paus? E o filisteu amaldiçoou Davi pelos seus deuses. Disse mais o filisteu a Davi: Vem a mim, e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: Aqui está o grande segredo. Tu vens a mim com espada e com lança e com escudo. Porém, eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tu tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei, e te tirarei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às bestas da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Repita comigo: há Deus em Israel. E saberá
E saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada, não com lança, porque do Senhor é a guerra, ele vos entregará na nossa mão. E sucedeu que, levantando-se o filisteu e indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate, a encontrar-se com o filisteu. E Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra, e com uma funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa. E a pedra se lhe cravou na testa e caiu seu rosto em terra. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu, e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. Pelo que ocorreu Davi, e pôs-se-lhe em pé sobre o filisteu, e tomou a sua espada, e tirou-a da bainha, e o matou, e cortou a sua cabeça. Vendo então os filisteus que o seu campeão era morto, fugiram. Você pode dar um amém por essa palavra? Pastora, por que você escolheu falar sobre, a vitória de Davi sobre o gigante? Uma história tão conhecida. Aí que está, o grande mistério para eu compartilhar com vocês sobre essa história. A Bíblia, as histórias da Bíblia, elas estão aqui não só para nos ensinarem, mas para nos encorajarem, para que a gente possa entender que da mesma forma que esses homens e mulheres venceram batalhas, venceram desafios, eu e você, a gente também pode. É tão simples, né? Eu fui lendo aqui a história, por mais que a gente já conheça, mas a palavra de Deus, ela se renova a cada dia. Eu pensei assim, por que às vezes, na realidade, a gente não toma posse, né? Por que quando a gente não vai guerrear uma guerra, né, irmã Tânia, a gente não vai com a autoridade de quem vai no nome de um Deus vivo, independente do que esteja à nossa frente? E foi a partir daí que o Senhor me encorajou. Compartilha com a minha igreja sobre essa palavra, autoridade espiritual, encorajamento, não a covardia, não a se prostrar diante dos gigantes que se levantam. Você pode dar um amém? Eu sei, gente, eu sei que de manhã às vezes dá soninho. Pode fechar o olho, o importante é que a palavra de Deus entre no seu coração. Vou pedir para 2 anjos ali irem até o irmão Ebert para cada um segurar uma pálpebra, né? Eu sei que é difícil, não tem problema, pode fechar o olho, eu brinco assim, porque eu sei que a palavra do Senhor, ela vai entrar em cada coração. O mais importante é que você está aqui. Tá bom? E vamos aqui dar continuidade à palavra. Eu separei aqui alguns tópicos para a gente, aprender um pouco mais sobre essa batalha aqui entre Davi e o gigante Golias. Primeiro tópico. Tudo começa porque Davi se indigna diante do abuso do inimigo. Não somente contra o seu povo, mas principalmente contra o seu Deus. E aí Deus falou comigo assim de uma maneira muito profunda, sabe, pastor? Tipo, geração covarde. Porque às vezes a gente deixa o inimigo pintar e bordar debaixo do nosso nariz. E às vezes é mais fácil, né, pastor, a gente fazer vista grossa, né? Às vezes as coisas estão acontecendo, você dentro da sua casa, você percebe que as coisas não estão indo bem, mas às vezes é mais fácil a gente ir levando. E às vezes a gente pensa assim que afrontar, ao nosso Deus é simplesmente lançar uma palavra muito direta, mas não. Deus falou comigo que às vezes a gente permite afrontas ao nosso Deus em coisas simples, né? E aí eu citei aqui alguns exemplos, né? E Deus falou comigo também. E aí eu quero deixar bem claro para vocês como foi no último domingo de manhã, que eu falei muitas coisas, até acerca de estar no culto e prestar verdadeiramente um culto. Eu não falo contra ninguém. Até porque muitas coisas, se não quase todas, também cortam em mim, também me confrontam. Então, assim, tudo que eu falo aqui, em nome de Jesus, não pense, que estou falando para A, para B, para C. Eu sei que comigo falou. E eu sei que em nome de Jesus, pela misericórdia de Deus, eu vou me posicionar com relação a isso. Então, a primeira combustível para encorajar Davi foi justamente a afronta contra o Deus dele. E nessa manhã, Deus diz para mim e para você: como você tem reagido quando você vê que eu estou sendo afrontado? Como você se cala, você se acovarda, ou você enfrenta o teu inimigo ali, usando ali um nome e autoridade do Deus vivo? E o que isso tem a ver com a gente? Eu vou dar aqui 2 exemplos simples. Um exemplo, tem pessoas que não bebem, Tipo assim, o cristão não deveria beber. Enfim. E se você não bebe, como é que você vai permitir que dentro da sua casa entre bebida?
Se na sua casa você não assiste determinados programas de TV, como é que você vai permitir que uma visita vá na sua casa e assista esse determinado tipo de programa, né, pastor? E Deus falou isso comigo, Deus falou, existem cristãos que estão permitindo a afronta com o meu nome simplesmente porque estão sendo covardes e não estão conseguindo se posicionar. Porque a gente tem vivido uma geração de vista grossa. É mais fácil, né, ficar quieto, não falar nada, até porque a gente tem uma preocupação muito grande de estar bem com o outro. Eu preciso estar bem com o outro, ainda que eu envergonhe o nome do Senhor, ainda que eu entristeça o coração do Senhor, mas eu não posso ficar mal com aquela pessoa. Meus irmãos, em nome de Jesus, dentro da sua casa, você é autoridade espiritual. Você pode dar um amém? Você é autoridade espiritual. Claro, gente, vamos ter sabedoria. De repente, a esposa ela é convertida e o esposo ainda não. É diferente. Mas um exemplo, chegar uma visita, chegar um filho, foi o que o pastor falou. Os pais, eles nunca vão perder autoridade sobre os filhos. Mas o que está acontecendo? Os filhos estão ganhando. Tem filho levando bebida para dentro de casa e os pais não falam nada. Tem filho dormindo com a namorada dentro de casa e os pais não falam nada. Então, Deus fala à sua igreja hoje, se posicionem. Talvez a sua vida esteja essa bagunça por covardia. Então, em nome de Jesus, né, cristão, levante a sua cabeça e não permita que coisas que você não deixa entrar na sua casa entrem por outras pessoas. Você pode dar um amém? Eu sei que é uma palavra desconfortável, mas em nome de Jesus, né, Deus fala sobre posicionamento e coragem, tá bom? Deus não se agrada de omissão e muito menos de covardia. Então, o primeiro combustível, né, para Davi ir para essa batalha, mesmo sendo tão desfavorecido diante de Golias, foi a afronta. Como que esse incircunciso está há 40 dias afrontando o povo de Israel, afrontando o Deus vivo e ninguém faz nada? E a gente se indigna, como assim, né? Um bando de covardes, gente. Mas às vezes dentro da nossa casa a gente age exatamente dessa forma para não entristecer A, B e C. Então, em nome de Jesus, coragem, posicionamento. Segundo tópico, use as armas que você tem. Enquanto você estiver contando com as armas de outras pessoas e não confiando na autoridade que foi dada em nome de Jesus a mim e a você, as coisas não mudarão. Você é a autoridade maior na sua casa e família. Como é que Davi venceu o gigante, gente? Inicialmente, Saul, né, primeiro que ele insistiu bastante, né, Saul não queria deixar, mas aí Davi ele fez uma propaganda, né, ele falou que já tinha matado o urso, matado o leão, e finalmente ele convenceu Saul para ir lá batalhar contra Golias. E o que ele usou? Inicialmente, Saul, ele coloca a armadura nele, mas Davi simplesmente não saía do lugar. E aí, o que Deus falou comigo aqui nessa passagem? É muito comum a gente pedir oração a outras pessoas e não tem problema nenhum nisso, pelo amor de Deus, tá bom? Peçam oração à irmã Elisa, à irmã Vanusa, à irmã Marlene, não tem problema. Mas eu quero dizer para você, eu não, Senhor, que você é autoridade para orar dentro da sua casa. Você pode dar um amém, gente? Você, Ana Carla, é autoridade para chegar na tua casa, orar pelo teu esposo, orar pelo teu filho, mas às vezes a gente fica ali usando as armas erradas. Às vezes também a gente até ora, mas a gente ora de forma errada. Então, em nome de Jesus, por mais que você se sinta fraco, Davi, gente, ele era, né, ele era jovem, ele não tinha experiência, né, pastor? Davi não era tão pequenininho como dizem, né? Mas ele era jovem, de boa aparência, não tinha experiência, mas ele tinha um grande diferencial. Ele sabia no nome de quem ele ia pelejar. Então, eu quero dizer para você, pastora, mas é muito difícil. Não é não. Sabe por quê? Porque o Senhor vai à tua frente. E quando o Senhor vai na nossa frente, não tem gigante que permaneça de pé. É só você confiar e você tomar posse. Porque a gente tem vivido uma geração de crentes covardes, sabe? Você vê que antigamente, né, o Senhor ele se manifestava mais, a gente via mais sinais e maravilhas, e hoje em dia está cada vez mais difícil. E quando tem, vira um espetáculo, mas é por isso, é falta de autoridade. Mas você precisa, em nome de Jesus,
nessa manhã tomar posse e usar as armas que você tem. Deus vai usar você que está aqui ouvindo essa palavra para voltar para sua casa, para voltar lá para o cenário que você precisa mudar, declarar, profetizar, repreender e dar um basta nessa situação em nome de Jesus. Então, o segundo ponto, use as armas que você tem. Talvez você esteja engessado porque você esteja usando as armas erradas. E a sensação, eu tenho feito tanta coisa, mas eu não saio do lugar em nome de Jesus. Nessa manhã o Senhor vai colocar as armas certas na sua mão. Na verdade, vai colocar não. Elas já estão aí. Você só precisa usá-las em nome de Jesus. Caminhando aqui, terceiro tópico. Vá com a autoridade de um representante de um Deus vivo. Você tem que ter autoridade, gente. Se tiver acontecendo alguma coisa dentro da sua casa, você pode chamar uma irmã de oração? Sim, mas você pode sim, em nome de Jesus, estar repreendido. Quarto de guerra. Quem foi que assistiu o quarto de guerra? A gente fica maravilhado, mas aquilo que aconteceu ali, né, é um posicionamento que se eu e você tomarmos, vai acontecer também na nossa vida. Tem momentos que a gente vai orar, mas tem momentos que a gente vai clamar, que a gente vai gritar, que a gente vai dar uma de doida e doida mesmo, né? Mas infelizmente, às vezes a gente fica naquele mesmo ritmo. Então, em nome de Jesus, vai com autoridade. Tome posse. Então, não tenha medo, não, porque tem situação na nossa vida que a gente se sente tão frágil, tão pequeno, que a gente acha que não vai conseguir. E aí, para te encorajar, eu quero contar rapidamente, né? É um relato que eu vivi, eu ouvi, e aí a gente entende, né? Como que acontece no mundo espiritual e como os demônios, né, tremem e temem diante do Senhor. Então, por que temer? Por que ficar estagnado? Eu estava, né, num local, né, não vou dizer exatamente com riqueza de detalhes, né, por conta aqui da live, e lá tem uma senhora. E todas as vezes, e aquela senhora, assim, eu sentia que ela estava um pouco angustiada, né, um pouco atribulada. E aí um dia, né, meio que do nada, embora eu sei que o Senhor, ele está cercando aquela vida, ela começou a falar, né, que ela conhecia a palavra. E ela falou para mim que ela fazia parte de uma religião e que ela chegou num patamar, né, de que ela ia tipo de preparação, que ela teria, né, ali um status X dentro daquela religião. Só que ela falou assim para mim, ela não sabia que eu era pastora, mas ela falou assim para mim, minha filha, mas quando eu cheguei naquele patamar, né, que eu iria ganhar dinheiro, que as pessoas iriam me pagar para eu fazer determinados trabalhos, porque eu tenho caráter, e eu cheguei e falei para as pessoas, eu não quero. E aí eu perguntei para ela, mas que eu, né, curiosa, né, foi falar para mim, eu falei, mas por que a senhora não quis? O que aconteceu que fez com que a senhora mudasse de ideia? E aí ela falou, minha filha, por eu ter caráter e por eu conhecer o mundo espiritual, eu não estaria sendo correta, porque a pessoa viria até mim, pagaria uma fortuna para fazer um determinado trabalho. Porém, se a mão do Senhor estivesse sobre a vida daquela pessoa, nada iria acontecer. Você tem noção disso? E aí ali Deus falou comigo, é assim que acontece quando vocês estão debaixo das minhas mãos. Então não tem o que temer. Então, em nome de Jesus, eu não sei o que você tem enfrentado, mas tenha certeza que se você estiver firme com Deus, debaixo da autoridade dele, o Senhor, ele vai te guardar e nenhum mal vai chegar à tua vida, vai chegar à tua casa, vai chegar à tua tenda, em nome de Jesus, né? E essa senhora hoje, né, ela tem conversado bastante comigo, ela tem pedido oração, e eu creio, né, pastor, quem sabe aí um dia, em nome de Jesus, ela vai estar aqui e ela vai poder contar isso para vocês, mas ela falou, e eu falei para ela, sabe o que é isso? É temor. A senhora tem temor. Ela falou, eu conheço o Senhor e eu sei que se ele não permitir, nenhum mal vai chegar àquela pessoa. Pode ser o trabalho que for, pode ser paga a quantia que for, mas nenhum mal vai chegar até aquela pessoa. Então não tem o que temer. Vamos caminhando aqui para o quarto tópico, né? Diante de uma batalha, tire da sua boca as seguintes frases. Não vou conseguir. Quantas vezes eu e você já falamos, não vou conseguir? Eu confesso para vocês que eu não tenho vergonha, gente, mas eu ainda não tenho a minha habilitação. E aí, todas as vezes que eu penso, né, em entrar para a autoescola, aceite, eu penso, eu não vou conseguir. É difícil. Mas em nome de Jesus, hoje eu digo diante da igreja, eu vou conseguir.
Né? A irmã Ana Carla também tem que tirar a habilitação, né? Nós vamos conseguir. Então, diante de uma batalha, lembra de quem está indo contigo, né? E a Bíblia diz que tudo é possível aos que creem. Então, em nome de Jesus, tire da sua boca essa palavra. Eu não vou conseguir. Diga, eu vou conseguir. Eu tenho medo. As mulheres aqui no mês de março deram um show porque elas venceram o medo, né? O medo, ele é um espírito. Então, em nome de Jesus, você pode ficar nervosa, você pode ficar até com a dor de barriga que dê para controlar, pode ficar com a perna bamba, mas vai, mesmo nervosa, mesmo apreensiva, não deixa o medo te impedir de lutar as tuas guerras, amém? Então, você vai dizer, eu sou corajoso, eu sou corajosa. Eu sou corajosa. Vou tentar. Não diga isso, gente. Também o pastor me corrigiu, né? Eu tenho que fazer um exame, gente. Eu vou compartilhar com vocês, mas eu vou vencer isso, né, pastor? Naquela abençoada daquela ressonância magnética, né? E ainda com capacete, né? Aí eu confesso para vocês que quando eu vi, né? Aí eu falei lá no hospital, eu falei, gente, eu tenho que ver primeiro para ver se eu vou conseguir, né? Aí quando eu cheguei, que eu vi, gente, misericórdia. Aí o pastor veio conversando comigo, eu falei, eu vou tentar. Ele falou, Paula, então você não vai fazer. Porque quando a gente diz que vai tentar, a gente já está dando margem para poder desistir. Então tira do seu vocabulário, eu vou tentar, né? Tem que ser, eu vou fazer. E eu vou fazer, e depois eu vou contar para vocês como é que foi, tá bom? Outra frase. Já tentei tantas vezes, quem nunca? Tipo, desisto. Já tentei muitas vezes e não dá certo. Tenta de novo, só que tenta diferente, tenta colocando o Senhor à frente, né? Às vezes a gente se frustra em áreas da nossa vida e a gente diz, eu não quero mais. Nunca mais eu quero me relacionar com ninguém. Né? Quando, na verdade, se você tentar da maneira certa, se você colocar o Senhor à frente de tudo, vai dar certo sim, em nome de Jesus. Né? Então, já tentou tantas vezes? O Senhor diz para mim, para você, tenta de novo, mas me coloca à frente em nome de Jesus, que a vitória vai ser sua. Você pode dar um amém? Né? Então não desista não, continue tentando até você conseguir. Quem já falou eu sou fraco? Quem já se sentiu fraco e já declarou até, poxa, eu sou fraco, eu sou pequeno, eu sou incapaz, né? Diga, eu sou forte. Eu sou forte. Quem já declarou, de repente, para um filho, para o marido, para um parente, ele ou ela não mudam? Quem já? Eu já muitas vezes, esse aí não muda não. E eu que mudo, porque ele não muda em nome de Jesus. O Senhor é poderoso para mudar qualquer pessoa. Né? A gente fala isso sim, já falei muitas vezes. Já falei assim, já que ele ou ela não muda, eu faço a minha parte. Quando na verdade, se aquela pessoa abriu o coração, da mesma forma como eu toda errada mudei, o Senhor também pode mudar a vida daquela pessoa. Então, em nome de Jesus, mude as suas palavras, né? Cansei. Quem já falou isso? Cansei. Cansou nada, porque nessa manhã o Senhor renova as suas forças, amém? Então, ao cansado, Ele vai renovar as forças em nome de Jesus. E um outro ponto aqui dentro do quarto tópico, Davi foi ousado. Davi era abusado, né? Mas eu gosto dele porque ele era abusado. Ele tomou posse de quem ele era, gente. Você vê que o irmão dele, né, falou, o que você está fazendo aqui? Deixou suas meia dúzias, né, azeite de ovelhinha lá e veio fazer o que aqui? Né? E outra coisa, ele queria saber o que ia ganhar quem derrotasse ali Golias, né? Eu tenho certeza que além a motivação dele foi para tipo, não, eu vou limpar o nome de Israel e esses filisteus vão saber que existe um Deus vivo aqui. Mas com certeza Davi também pensou na recompensa. Então, quando no meio do caminho te faltar forças, te faltar coragem, te der medo, lembra da recompensa. Lembra por que causa você está guerreando, porque a gente se esquece, né? Não é pela tua família, então todo esforço é pouco. É pela salvação da tua casa, todo esforço é pouco. É por uma promessa que o Senhor te deu, todo esforço é pouco. Então, tome posse de quem você é. Quinto tópico, use as armas certas. E aí Deus falou claramente comigo, né? Tem batalhas aqui de algumas pessoas que já eram para ter terminado há muito tempo. Porém, essas pessoas estão usando as armas erradas. Talvez você fique o tempo todo lamuriando, né? Eu ouvi um trechinho de uma mensagem que dizia que tem pessoas que são conhecidas pela sua dor.
Não é nem pela história dela, né? Ai, já vai lá o pastor Ney, tadinho, foi zelador, sofreu tanto, né? Enfim, e já ali o irmão Josias e o encalhado, né? Não, em nome de Jesus, as pessoas precisam te conhecer pela sua determinação. E ainda que você ainda esteja vivendo um momento de dor, vão dizer assim, tá lá, ó, vai lá aquele irmãozinho, aquela irmãzinha cheio de problema, mas não sai da presença do Senhor. A gente tem que ser reconhecido por isso. Ai, meu Deus, tá ali a irmã Aline que está na minha frente, né? Quantas lutas essa mulher não tem, mas ela sempre tem uma palavra de ânimo. É muito difícil você ver a irmã Aline reclamando. E sempre quando eu lembro da irmã Aline, eu não lembro da dor dela. Quando eu falo da irmã Aline, eu lembro de uma mulher que chegou aqui no Viva quando ainda era uma salinha bem pequena, com uma criança pequena, que fazia bastante barulho, que algumas pessoas não entendiam, mas essa mulher não desistiu. Essa mulher falou para mim que ela ficaria na porta catando as migalhas, porque ela sabia que o Senhor estava trabalhando na vida dela. E aí o esposo desta mulher, o meu querido irmão Jorginho, se firmou na igreja, se batizou e hoje está firme aqui. Então não deixe que as pessoas te conheçam pela sua dor. Use as armas certas, né? Você pode aplaudir ao Senhor mais uma vez, glorificar o Senhor, porque a vida da irmã Aline é um testemunho também, e é uma confirmação de que mesmo em meio à dor, ela usou e tem continuado a usar as armas certas. Então continua, irmã Aline, não largue as tuas armas em nome de Jesus. E aqui falando de utilizar as armas certas, Deus falou comigo sobre rede social. Meus irmãos, em nome de Jesus, você pode usar a rede social para postar foto, para colocar versículo, mas para de usar as redes sociais para ficar se lamuriando, para ficar jogando indireta. Isso não adianta nada. E pior, ainda dá munição para os seus inimigos. Eu vou dizer para você sinceramente que poucas pessoas que vão, exemplo, estou passando por isso, estou muito triste, vão orar por você. Muito pelo contrário, né? Tipo, isso, as informações que as pessoas colocam lá em tom de indireta é para alimentar curiosos. Então, em nome de Jesus, o Senhor falou, em vez de você ir para o Facebook, ao invés de você ir para status, ao invés de você ir para Instagram, jogar piada, o tempo que você perde procurando um post de piada, vai ler a Bíblia, vai orar, vai falar com Deus, vai pedir conselhos. Gente, já teve situação na minha vida que eu senti vontade. Vou botar só um negocinho aqui para a pessoa entender. E Deus falou comigo, você não tem que botar nada, quem te justifica sou eu. Deixa falarem, deixa colocarem. Então, em nome de Jesus, essa guerra talvez que você esteja vivendo já era para ter terminado. Ainda não terminou, porque você tem usado as armas erradas. Então, em nome de Jesus, se desarme das armas carnais e deixa o Senhor te revestir espiritualmente, em nome de Jesus. Quero dizer também, nem estava aqui na mensagem, né, sobre o que você tem na mão. Talvez você esteja passando por algum tipo de dificuldade, ou talvez você não tenha conseguido ainda sucesso nas áreas que você gostaria. Mas eu quero dizer para você que talvez, né, o Senhor já tenha colocado tudo o que você precisa nas suas mãos. Mas você tem perdido tempo, às vezes, né, querendo usar a arma de outras pessoas, né? Se Davi tivesse usado a armadura de Saul, ele não teria saído do lugar. Então, em nome de Jesus, para um pouquinho, olha para você, olha para tudo que Deus colocou na sua mão e, em nome de Jesus, com o que você tem, né? Davi derrotou Golias com uma atiradeira daquela época, né? Então, em nome de Jesus, talvez você tenha aí uma tiradeira, né? Talvez tenha uma pessoa aí com uma R15, mas com Deus, a sua tiradeira pode sim fazer um estrago no mundo espiritual, em nome de Jesus, e derrubar aí os gigantes que você precisa. E aí, agora aqui dentro da palavra, eu vou ler para você quais são as armas certas. Então, em nome de Jesus, quem deseja se despir de toda a arma carnal, levante uma de suas mãos. Você deseja? Então, em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, que essa palavra possa ficar gravada em cada coração e que, em nome de Jesus, cada pessoa receba pela fé as armas espirituais, em nome de Jesus. Olha o que diz lá em Efésios 6, do 10 ao 18. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do inimigo.
Porque não temos que lutar contra a carne e contra o sangue. Porque às vezes a sensação que a gente tem é que a gente está lutando contra pessoas, né? Mas na verdade a nossa batalha, a nossa maior batalha é no mundo espiritual. Mas sim contra principados, contra potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho de paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Aqui não diz que a espada é a tecla do celular. A espada do Espírito é a palavra de Deus, porque é ela que limpa, é ela que restaura, né? Então, em nome de Jesus, faça uso dessa espada. Ela é acessível para mim e para você. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica. Para de reclamar, para de tentar dar o seu jeitinho, para de ver defeito em todo mundo. Deus também falou para mim, comigo mesmo, que às vezes, né, a gente fica orando para que outras pessoas mudem, mas a mudança precisa começar em mim e em você. E vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Deus diz nessa manhã que muitas guerras já eram para ter cessado, mas ainda não cessaram, porque você está usando as armas erradas. Fique de pé em nome de Jesus. Que nessa manhã você possa se desarmar da sua vontade, do seu eu, do seu egoísmo, de palavras negativas, e que você possa tomar posse em Deus. Você pode, em Deus você vai conseguir, em Deus você é autoridade, né, para orar para que o seu casamento seja restaurado, para orar, né, pela sua saúde, em nome de Jesus, né, eu e o pastor, por favor, a gente tem uma oração que a gente faz há anos e tem dado muito certo, né, que só aconteça, né, com o nosso corpo o que estiver dentro do plano do Senhor. Se for o diabo tentando tocar na nossa saúde, para tirar nosso foco, para tirar nossa paz, nós não aceitamos. E isso tem feito efeito há anos, que Deus tem preservado a nossa saúde. Então, em nome de Jesus, Deus diz, tem pessoas que não eram para estar mais assim, porque estão perdendo tempo, porque não estão usando as armas corretas. Mas em nome de Jesus, que nessa manhã você volte para sua casa com autoridade. Eu não sei o que te espera. Talvez essa palavra nem seja para hoje. Talvez você não esteja enfrentando gigante nenhum. Mas eu tenho certeza que a palavra de Deus não volta vazia. E lá na frente, quando você estiver diante de uma situação, você vai lembrar dessa palavra e você vai entender e viver que verdadeiramente, colocando o Senhor à frente, você vai vencer. Então, que a sua bandeira não seja o seu medo ou a sua dor, que a sua bandeira seja Jeová Nissi, o Senhor é a minha bandeira. Amém? Vamos agora adorar o Senhor e faça desse louvor a sua oração em nome de Jesus. Quem é o homem que teve o poder de andar sobre o mar? Quem é ele que pode fazer o mar se calar? No momento em que a tempestade vier te afogar, ele vem com toda a autoridade e manda acalmar. Quem é o homem que teve o poder de fazer Israel caminhar por entre as águas do Mar Vermelho? Fez caminho no meio do mar para o povo de Israel passar. Do outro lado, com os pés enxutos, puderam cantar o hino da vitória. Quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chame este
Toda vez que o mar vermelho tiver que passar, chame logo esse homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele mais te vê. Pode chamar esse homem que ele tem poder. Se passares pelo fogo não vai te queimar. Se nas águas tu passares não vão te afogar. Faça como Israel que o mar atravessou, e no nome do Senhor o hino de vitória do outro lado cantou. Quem é o homem que teve o poder de fazer Israel caminhar por entre as águas, o mar vermelho fez caminho no meio do mar para o povo de Israel passar. Do outro lado, com os pés enxutos, puderam cantar o hino da vitória. Quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chame esse homem com fé, só ele abre o mar. Não tenha medo, irmão, se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória. Toda vez que o mar vermelho tiver que passar, chame logo esse homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele mais te vê. Pode chamar esse homem que ele tem poder. Se passares pelo fogo não vai te queimar. Se nas águas tu passares não vão te afogar. Faça como Israel que o mar atravessou, e no nome do Senhor o hino de vitória do outro lado cantou. Do outro lado cantou. Do outro lado cantou. Coloque a mão no seu coração, eu vou orar pela sua vida. Coloque a mão no seu coração. Senhor, nós estamos aqui na tua casa. E o Senhor é um Deus tão amoroso que o Senhor começou desde os louvores a falar com a tua igreja. Nós queremos, Senhor, te pedir perdão por todas as vezes, Deus, que não damos a Ti o crédito que o Senhor merece, que é um crédito de um Deus vivo, de um Deus poderoso, de um Deus justo, de um Deus que vai à frente, de um Deus que guerreia as nossas batalhas. Senhor, em nome de Jesus, eu não sei o que cada pessoa precisa, Deus, mas o Senhor sabe. Então, Senhor, vai à frente de cada um e visita cada lar. Senhor, em nome de Jesus, toma a saúde física, a saúde emocional de cada um. Tira todo o medo, tira toda a covardia. Em nome de Jesus, nós somos revestidos espiritualmente e nós levantamos o Senhor como a nossa bandeira. Repreendemos todo o medo. Senhor, em nome de Jesus, como o Senhor me disse, existem guerras que já eram para ter cessado. Então, que o Senhor possa mostrar a cada pessoa neste lugar o que é necessário para que esta guerra cesse, Deus. Se for, Senhor, um pecado, se for uma renúncia, se for covardia, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo dê essa resposta e que a Tua igreja, o Ministério de Ensino Palavra Viva, possa sair deste culto de cabeça erguida, com a certeza de que o Senhor peleja as nossas guerras e que nenhum gigante irá prevalecer diante do Teu poder e da Tua autoridade, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor. Benção. Eita. Bota esse gigante no chão, irmão. Em nome de Jesus. Quero te indicar 3 coisas, tá? Quem puder, o livro Este Mundo Tenebroso, tá? Tem o 1 e o 2. Eu li o 1, não cheguei a pegar o 2.
li há muitos anos, ele me ajudou muito, apesar de ser uma ficção, mas é pautada em uma realidade espiritual, este mundo tenebroso, tá? Outra coisa, faça de tudo, irmãos, para estar na escola bíblica dominical, porque nós estamos estudando a inerrante palavra de Deus. Depois vamos entrar no Sermão do Monte, uma das maiores pregações de Jesus. Isso tudo vai te fortalecer, vai te ensinar. E hoje à noite, o tema da mensagem será como viver em sabedoria nos dias de hoje. O que mais você precisa? Aqui você está aprendendo a não usar as armas erradas. Omissão. Cuidado. Deus quer te livrar, quer te ajudar, quer te abençoar. Mas às vezes a tua omissão de permitir coisas que você não deveria permitir na sua vida ou na vida de quem está ao seu lado. Com ressalvas de marido e mulher não crente, que é outra história. Mas qualquer outra pessoa, filhos, amigos, pessoas que visitam, você tem que se posicionar. Omissão faz você perder guerra. Os soldados de Israel, estavam com medo, se omitindo de tudo que eles estavam vendo, se esquecendo do Deus que eles servem. Então que Deus possa te fortalecer com esta palavra nesta manhã. À noite, venha aprender a ter sabedoria para viver nesses últimos dias. E por terceiro, não deixe de fazer o seminário pela tua vida espiritual. Um lamento de Deus, e eu encerro com essa palavra: o meu povo perece, perde batalhas, porque tem lhe faltado conhecimento. Apenas estar na igreja. Tem coisas que nós não podemos falar aqui no púlpito, sabia? Da palavra de Deus, porque as pessoas não vão entender. Jesus falou isso: eu não posso dizer agora, porque vocês não vão entender. Aí, que isso, irmão? Este mundo tenebroso. Ih, já tem um kitzinho lá. É do Frank, se você puder adquirir, tem PDF. Se você consegue ler em PDF, tenha também. Eu acho que a gente deve ter lá na pasta do seminário, hein? Irmão Josias, a gente deve ter ele na pasta do seminário em PDF, naquela pasta com opção de livros que a gente vai. Então, de repente, dá uma olhadinha. Você dá para o povo, para pelo menos ter no PDF, para você ler, para você entender o mundo espiritual. Os dias são maus. O carnaval está aí, veio fortalecer de novo o mundo espiritual. Eu não consegui ver, eu gosto de me informar, mas eu só assisto em repórter, trechos, para você saber o que está acontecendo. Eu só consegui assistir um vídeo, um pedacinho, que eu até passei para a irmã Lena, lá desse momento lá. E só vendo esse momento, eu imagino que tem outros piores, em que o nome de Satanás foi exaltado. Mas nesta manhã, você exaltou o nome do teu Deus na tua vida. Eu fico olhando Deus, olhando para um povo, exaltando entidades, fazendo adorações a elas. E em contrapartida, o povo de Deus, o povo dele, separado, adorando o nome dele nessa manhã, chorando na presença de Deus, adorando, celebrando. Isso tem um efeito muito poderoso sobre a tua vida. As pessoas, você vê o coração do ser humano pós-pandemia. Deus deu a oportunidade de estarmos aqui. Você vê pessoas se reunindo, para poderem invocarem, outros deuses. Muitos que estão no carnaval lá pulando, a gente não está condenando quem está no carnaval. Que Deus tenha misericórdia deles, que eles possam ser encontrados por Cristo. Mas para nós, tantas pessoas estão lá, Deus livrou da morte, ficaram doentes, voltaram. Tantas pessoas viram a morte de perto. Então, em nome de Jesus, nesse lugar, a gente não quer emocionar você, a gente não quer fazer te agradar, não. A gente quer fazer você refletir sobre a tua vida e o teu Deus. É o mais importante para nós. E a vocês que estão na live, que o Senhor os abençoe grandemente. Estende sua mão, eu quero impetrar a bênção apostólica sobre a sua vida em nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai e as doces consolações do Espírito Santo de Deus e a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam sobre a sua vida, sobre os teus sonhos, sobre os seus planos, sobre a tua saúde física e emocional, sejam sobre a tua família, e que estas bênçãos poderosas contidas na palavra de Deus sejam sobre o ministério de ensino, palavra viva, e sobre todo o Israel verdadeiro de Deus espalhado sobre a face da terra, e que estas bênçãos poderosas contidas nesta palavra
tão poderosa te acompanhe a tua geração, não somente neste dia, mas para todo sempre. E quem recebe, diga